Bom dia, queridos alunos. Primeira matéria do segundo bimestre. Introdução aos números complexos. Números imaginários. Vocês fizeram aquele trabalhinho justamente para entender melhor essa matéria. Sabemos que qualquer número real, positivo ou negativo elevado ao quadrado resulta sempre um número positivo. Exemplos: mais 1 ao quadrado igual a 1, menos 1 ao quadrado igual a 1, mais 2 ao quadrado igual a 4, menos 2 ao quadrado igual a 4. Assim sendo, x um número real, equações tais como x ao quadrado menos 4 ou x ao quadrado igual a menos 1 não tem solução no conjunto dos números reais. Aqui nós vamos ver como encontrar solução para esse tipo de equação. Podemos escrever: se x ao quadrado igual a menos 1, implica em x igual a mais ou menos raiz de menos 1. Esse expoente 2 aqui, no primeiro membro, no segundo membro ele vira o radical, porque o índice do radical aqui é 2, ó, embora não apareça. Então é raiz quadrada, ó, de menos 1, mais ou menos raiz de menos 1. Porém, como interpretar raiz de menos 1, que não é um número real? Foi assim que surgiram os então chamados números imaginários. Lembra da história lá do Girolamo Cardano? I igual a raiz de menos 1 é a unidade imaginária. E, consequentemente, I ao quadrado igual a menos 1. Veja esse expoente 2 aqui, ó. Esse expoente 2. Logo, I é igual a raiz de menos 1. Expoente 2, radical aqui, ó, com índice 2, embora ele não apareça aqui, ó. Só para raiz quadrada que ele não aparece. Para raiz cúbica ele aparece, raiz quarta aparece. I é igual a raiz de menos 1. Dessa forma, as raízes chamadas imaginárias da equação x ao quadrado mais 1 igual a 0 são, veja o que vai acontecer, x ao quadrado igual a menos 1, implica x é igual a mais ou menos raiz de menos 1. Substituindo, temos, ó, menos 1 por i quadrado. Veja bem, todo menos 1 eu posso chamar de i quadrado. Por quê? Olha aqui, ó, i ao quadrado igual a menos 1. Continuando, substituindo, temos menos 1 por i quadrado. Chegaremos a essa solução. X é igual a mais ou menos raiz de i. Olha, veja, raiz de i. Esse expoente 2 aqui, ó, ele justamente vem do i quadrado, que eu consigo cortar com o radical, porque o índice aqui é 2. Ó. 2 corta com 2, ele sai fora do radical. Logo, eu tenho x igual a mais ou menos i. Qual a resposta? Mais i menos i. Vamos continuar. Outros exemplos.
Raiz de menos 9 é igual. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu posso escrever dentro do radical raiz de menos 9 dessa forma. 9 que multiplica menos 1. Faço a decomposição de radicais. Fatores multiplicando dentro de um radical, eu decomponho os radicais. De que forma? Ó, raiz de 9 eu separo aqui, ó, raiz de 9 vezes a raiz de menos 1, porque os dois estão sendo multiplicados. Esse é o artifício que a gente usa para separar e encontrar a solução. Raiz de 9 vezes a raiz de menos 1. Como raiz de menos 1 eu sei que é i, fica raiz de 9, que é 3, certo? Raiz de menos 1 é i, a resposta é 3i. 3i. Segundo exemplo. 3 mais ou menos raiz de menos 16. Fica assim, igual 3 mais ou menos raiz de 16, vou separar aqui, ó, em fatores 16 multiplicando menos 1 é a mesma coisa. 16 positivo multiplicando menos 1. Para quê? Para eu chegar à solução. 3 mais ou menos raiz de 16, ó, decompondo os fatores, ó, em dois radicais. Raiz de 16 vezes raiz de menos 1. Raiz de menos 1 é i. Olha a solução agora. Eu tenho 3 mais ou menos raiz de 16, ó, positivo. Raiz de 16, 4. E 3 menos 4i. 3 mais 4i, 3 menos 4i. Por quê? Porque aqui diz para mim, ó, 3 mais 4i ou 3 menos 4i. Logo, eu tenho que fazer duas setinhas, porque eu tenho duas soluções. 3 mais 4i, 3 menos 4i. Terceiro exemplo. Raiz de menos 7, decomponho, raiz de 7 vezes raiz de menos 1, olha lá, raiz de 7 vezes raiz de menos 1. Olha o que vai acontecer, raiz de 7 vezes, o que é o menos 1? Ele é o i, ó. O que é a raiz de menos 1? Aliás, a raiz de menos 1 é o i, passa multiplicando lá. Então fica assim a resposta, ó. Raiz de 7 vezes i ou i vezes a raiz de 7. A ordem dos fatores não alteram o produto. Quarto exemplo. Menos raiz de menos 25. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Tem esse sinal negativo, presta atenção. Raiz de menos 25 é igual a menos raiz de 25, por quê? Eu vou transformar menos 25 de novo em 25 vezes a raiz de menos 1. Logo, teremos menos raiz de 25. Por que menos raiz de 25? Olha lá, esse sinal de menos está negativo aqui, ó, ele permanece, ó. Só vou considerar o que está dentro do radical aqui, ó. O sinal permanece. Raiz de 25 vezes a raiz de menos 1. O que é raiz de menos 1? É o i, olha lá. Raiz de menos 1, i. Raiz de 25 é 5. Agora, por que esse sinal de menos está aqui? Porque ele estava fora do radical. Ele vem para cá, ó. Continua aqui, ó. Certo? Qual é a resposta? Menos 5 i. Agora, o primeiro exemplo de aplicação envolvendo a fórmula de Bhaskara. Lembra da fórmula de Bhaskara? Quem não lembra não tem problema. Vou recordar aqui. Ó,
Primeiro exemplo, determine as raízes imaginárias das equações. A primeira, por enquanto vamos fazer só essa primeira e depois deixamos para a próxima aula. 3x² mais 75 é igual a 0. 3x², conservo aqui no primeiro membro, mais 75, troca de membro, passa para o outro membro, eu tenho menos 75. Logo, fico com x² menos 75 dividido por 3. Por quê? 3 que estava multiplicando aqui, passou para o segundo membro dividindo. Implica x² igual a menos 25. Olha o que vai acontecer, olha que mágica. X é igual a mais ou menos raiz de menos 25. Como que eu vou chegar na solução? Voltando lá na decomposição, ó, dos radicais. Eu tenho aqui, ó, x igual a mais ou menos raiz de 25 vezes menos 1. Eu vou ter x é igual a mais ou menos raiz de 25 vezes raiz de menos 1. O que é a raiz de menos 1? I. Logo, x é igual mais ou menos raiz de 25, 5. I. Coloco as duas setinhas aqui, ó. Uma para cá, outra para cá. Deixa eu colocar a setinha aqui. Mais 5i, mais 5i, menos 5i. Professor, mas o senhor não falou na fórmula de Bhaskara, não vamos usar? Veja, essa aqui não precisou, porque eu só tenho o A e o C. É uma equação incompleta do segundo grau. Eu posso resolver direto. Agora, vamos recordar a fórmula de Bhaskara também? O que é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E o delta, o que é? B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. É muito importante na hora de resolver o delta, pessoal, colocar A e C entre parênteses. Por quê? Porque você não erra na regra de sinal, certo? Vamos resolver um agora usando a fórmula de Bhaskara. Vamos resolver usando a fórmula de Bhaskara. Vamos resolver, tá? Segundo exemplo, determine as raízes imaginárias da equação. X² menos 8x mais 25 igual a 0. Vamos separar em A vale 1, B menos 8, C 25. Agora, do lado aqui, ó, eu aplico a fórmula de Bhaskara. De que forma? Primeiro passo, encontrar o valor de delta. É a maneira mais fácil. B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Anota A, B e C do lado, ó. A, 1. B, menos 8. C, 25. Olha lá, vou substituir. Menos 8 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é 25. Logo, eu tenho delta, que é igual
a 64 menos 100. Delta é menos 36. Veja que na oitava série, ou no antigo nono ano, você não encontrava solução para isso aqui. Só que no conjunto dos números complexos, nós temos solução. Veja o que vai acontecer. Ó. Agora vamos resolver usando a fórmula de Bhaskara. Substituindo, temos x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Olha a importância de colocar entre parênteses o b também. Ó. É menos b. Como b é negativo, fica ó, menos vezes menos. Presta bastante atenção no menos vezes menos. Vai ficar sempre positivo. Mais ou menos raiz de menos 36 sobre 2a. O a vale 1. Eu tenho 8 mais ou menos raiz de 36 vezes menos 1. Ó. Menos 36, raiz de 36 vezes menos 1. Dividido por 2. Por que que esse 8 aqui deu positivo? Olha lá. Menos vezes menos, mais. Dividido por 2a. Dá 2 aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Continuando, ó. Implica, essa setinha significa implica. Ou resulta. Olha aqui, eu tenho x, que é igual a 8, mais ou menos, raiz de 36. Olha o que vai acontecer, ó. Raiz de 36, eu separei lá, ó. Fiz a decomposição dos radicais. Raiz de 36 vezes a raiz de menos 1. Olha lá, menos 1, raiz de menos 1. E o que é a raiz de menos 1? É i. Ó, raiz de menos 1 é i. Raiz de 36 é igual a 6. Dividido por 2. Eu fico com essa resposta aqui, ó. 8 mais ou menos 6i sobre 2. Coloco aqui as duas setinhas. Vou colocar as duas setinhas para dar a resposta. Para dar a resposta final. Aqui. Eu tenho... Olha lá. 8 mais 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. 4 mais 3i. E vou fazer com menos também, ó. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. A resposta é 4 menos 3i. 4 mais 3i. Lembra da parte real e parte imaginária dos números complexos? Quem fez o trabalho vai entender. Por enquanto, então, nós estamos treinando como chegar numa resposta complexa. Vou passar uns exercícios e o resto fica para a próxima aula. Mando toda a matéria, você deve copiar a matéria. Eu vou mandar a foto da matéria, você copia a matéria, depois eu vou dar visto no caderno, visto em tudo, certo? Essa aula é para resolver os exercícios até amanhã. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Um abraço a todos, até mais. Saudade de vocês. Fiquem com Deus.